Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos nessa manhã. Pastor Marcos está pregando no acampamento dos homens, no retiro de homens, lá no Shalom. Ele é o preletor e por isso estou aqui para compartilhar com os irmãos num dia tão especial como esse. Um dia onde nós podemos celebrar e podemos agradecer a Deus pelo ano. E nada melhor do que agradecer, do que meditarmos na palavra do Senhor. Por isso eu convido os irmãos a abrirem comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 16 ao 22. Se você se sentir à vontade, todos os textos nós vamos projetar e você pode acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 16 ao 22. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a tua palavra e queremos meditá-la nela nessa manhã. E queremos ser gratos, queremos ter um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas principalmente pelo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Nos dê um tempo abençoados e realmente fale aos nossos corações através dessa reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos um trecho que foi escrito por Paulo para a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica foi implantada por Paulo em uma das suas primeiras viagens missionárias. Tessalônica é uma cidade da Macedônia, a principal cidade da Macedônia. A cidade da Macedônia basicamente era formada, logicamente, pelos macedônios, mas também por um pouco de romanos, um pouco de judeus e algumas pessoas que passavam por ali em forma de viagem. Os romanos, eles acabaram se tornando benfeitores ricos locais. Os judeus estavam em grande quantidade naquele local, por isso eles tinham até uma sinagoga. E quando Lucas escreve em Atos 17, Lucas foi o autor de Atos, Lucas participou de algumas viagens com Paulo, e Lucas, quando ele escreve sobre as primeiras mensagens que Paulo pregava em Tessalônica, ele falou que as 2 ou 3 primeiras mensagens foram ditas dentro da sinagoga. Paulo pregava dentro da sinagoga dos judeus. E com isso, alguns judeus acabaram entendendo o real evangelho, entenderam que o Messias já tinha chegado e acabaram se convertendo a Cristo. Mas outros judeus, que na realidade eram a maioria, não gostaram do que ouviram. Por isso expulsaram Paulo, Silas e todos os seus colaboradores. A maioria dos convertidos de Tessalônica era formado por gentios romanos e pelos macedônios que haviam abandonado a idolatria, que era comum naquela região. Paulo acabou ficando 2 ou 3 meses só naquela cidade, mas foi o tempo suficiente para implantar uma igreja. E logo que ele vai embora, logo que ele é expulso da cidade, e ele começa a fazer a sua segunda viagem missionária, ele envia Timóteo, um jovem evangelista, um auxiliar, gente boa que caminhava com Paulo, que Paulo formava, mandou Timóteo para ver como que estava a igreja de Tessalônica. Logo quando Timóteo retorna a Paulo, traz boas notícias. Olha, a igreja está bem, mesmo apesar da perseguição, mesmo apesar das lutas, a igreja está bem, está mantida firme na palavra do Senhor. E Paulo acaba escrevendo a carta de Tessalonicenses
justamente para agradecer aos irmãos pela fé, pelo cuidado e pelo amor que tinham pelo Evangelho, mas também para passar algumas orientações, porque de 2 a 3 meses ele não foi capaz de estabelecer bases sólidas para que os novos convertidos pudessem estabelecer uma vida cristã sólida, formada na palavra do Senhor. Então a carta de Tessalonicenses basicamente são orientações para os cristãos de Tessalônica sobre a vida cristã. E não só para eles, mas para nós também. E é nela que nós vamos meditar nessa manhã. Dentre essas orientações práticas que Paulo deixou para a igreja, nós queremos nos basear hoje basicamente no verso 18, que fala o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero assistir com vocês um vídeo em que nós vamos ver sobre a gratidão, ou ver sobre a falta da gratidão. Senhor, está difícil. Me ajude a enxergar o que agradecer. Senhor, está difícil. Me ajude a enxergar o que agradecer. O dicionário, ele nos ajuda a definirmos a pessoa grata e diferenciarmos da pessoa ingrata. A pessoa grata é aquela que expressa sentimentos de gratidão, agradecido, reconhecido, que provoca sensações, os sentimentos agradáveis, aprazível, bom, doce, gostoso. Mas a pessoa ingrata é aquele que não reconhece e não dá merecido valor aos favores que lhe forem dados. Aquele que não recompensa devidamente o trabalho que lhe é prestado, que mostra ingratidão, que mostra que é desagradecido. Por muitas vezes a ingratidão é algo constante em nossas vidas, porque ela realmente é fruto de uma insatisfação das coisas das quais nós já alcançamos e já recebemos. Mas a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos ser gratos a Deus por tudo, principalmente porque é dele e através dele
que nós temos as coisas. Nós precisamos desenvolver a consciência que tudo que nós recebemos vem dele, tudo que nós recebemos é através da graça dele. E nós como cristãos, devemos viver em estado constante de gratidão a Deus. Esse deveria ser o nosso alvo de vida como cristãos. Em tudo dar graças ao Senhor, porque tudo vem dele. Se nós somos abençoados, não é porque nós somos melhores ou piores do que os outros. Se nós somos abençoados, não é porque nós fazemos por merecer. A Bíblia nos deixa claro que Jesus nos alcançou, a graça do Senhor nos alcançou. A gente tem uma ideia de como humano, a gente é movido à troca. Então, eu troco algumas horas do meu trabalho por algum sustento, por X de dinheiro. Ou eu troco um pouco de pão por um pouco de peixe, né, que era o escambo. Ou eu troco não deixar a toalha em cima da cama por paz na minha casa, né? A gente é movido à troca. Mas Deus não é um Deus de troca. Deus, a gente não precisa dar nada para que o Senhor nos abençoe. É graça. Graça é algo que nós não merecemos. Graça é aquilo que Deus tem para nos oferecer. Graça é o favor imerecido. Graça é dar tudo para quem não merece nada. Se hoje nós estamos aqui, é pela graça. É porque o Senhor nos alcançou. Amém? Deuteronômio 8:17. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Tiago 1:17, um trecho da música que cantamos nessa manhã. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Tudo que nós somos vem do Senhor. Hoje à noite eu te convido para estar aqui na igreja. Nós vamos ouvir uma mensagem específica sobre os 10 leprosos. Mas nós conhecemos a história dos 10 leprosos. Haviam 10 leprosos doentes que se achegaram e receberam o milagre da cura. Quantos deles voltaram para agradecer ao Senhor pela cura? Somente um. Um estrangeiro, um samaritano, que naquele momento a prioridade da vida dele era agradecer pela cura, agradecer porque ele havia sido curado da lepra. Em nossos dias, em nossa sociedade, a gente sabe que a virtude da gratidão é algo cada vez mais raro, né? Só que mesmo no passado, lá no século 6 a.C., tinha um escritor grego chamado Esopo que dizia: a gratidão é uma virtude das almas nobres. Querido, você pode fazer 10 favores para uma pessoa. Se você negar o 11º, qual favor que ela vai lembrar? O 11º que você não fez. A gente tem a tendência a lembrar-nos das coisas más e esquecermos as coisas boas. Essa é a sociedade nas quais nós vivemos. Mas, como cristãos, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Mesmo vivendo em um mundo egoísta, mesmo vivendo em um mundo egocêntrico, mesmo vivendo em um mundo que nós esquecemos, nós desprezamos a necessidade alheia. Parece que a gente assiste televisão e as notícias que são passadas lá, ou aquilo que a gente vê na internet de noticiário, cada vez estão mais normais, né? Tá normal matar um médico na frente de um condomínio em São Paulo por nada. Tá normal um homem matar a sua esposa por nada. Tá normal a gente pagar imposto e ver as crianças, os homens, os adultos, as mulheres morrendo no hospital, cujo imposto que nós pagamos é para aquilo. Tá normal. Tá normal a gente ver as pessoas morrerem de fome na África, ou longe da nossa casa, ou perto da nossa casa. Nós estamos cada vez mais achando isso normal. Estamos desprezando a vontade, as necessidades alheias. Só que se nós analisarmos os versos 12 e 15
do trecho que nós acabamos de ler, Paulo nos orienta a algo totalmente ao contrário. Nós temos que ter paz, paciência, amor sincero com todos. Amar as pessoas. Deus nos ordenou amar as pessoas. E uma ordem é uma ordem. Uma ordem não é opção. Uma ordem você não escolhe. Você obedece. Nós devemos amar as pessoas. Eu sei que há diversos tipos, há diversos níveis de amor. Mas nós devemos amar as pessoas más e devemos amar as pessoas ruins. Deixa eu fazer uma parte para você nessa manhã. Amar não é fácil. A gente sabe que algumas pessoas é realmente fácil a gente amar. Elas são abertas, elas são realmente fáceis, é fácil amar algumas pessoas. A minha esposa é muito fácil amar. Ela é muito gente boa. Ela é carinhosa, ela é cuidadora. Amar a mim, um rapaz mais bravo, mas às vezes sem educação, já é um pouco mais difícil, uma personalidade um pouco mais forte. Eu reconheço isso, mas devemos amar a todos. Paulo nos orienta a amar a todos. A mágoa, o ódio, o rancor, são oposições ao amor. Isso é algo que não deve estar presente em nossas vidas como cristãos. Existe uma forma de expressarmos, ou às vezes a falta de expressarmos, como nós demonstramos essa gratidão. Eu acho que se todo mundo, talvez as pessoas mais antigas da igreja, lembram da esposa do pastor Érico, a Úrsula, que a forma dela demonstrar a gratidão dela era abraçando. Era o abraço mais... Isso porque ela era magrinha, né? Mas o abraço dela é acolhedor. Podemos expressar a nossa gratidão de diversas formas. Com um abraço, com um telefonema, com uma carta, com uma ligação, com um carro, com uma viagem dos sonhos, ou simplesmente com um emoji no WhatsApp. São formas diferentes de gratidão. Mas também, quando não existe essa forma de gratidão, é a ingratidão. E, infelizmente, há pessoas que são ingratas. Há pessoas que não conseguem reconhecer o bem que a outra pessoa fez, ou o pior, não conseguem reconhecer aquilo que Deus nos fez. A ingratidão, ela não é só um problema, ela não causa só um problema na socialização, ou um problema na amizade. A ingratidão, ela é um pecado. Ela é um pecado porque ela acaba trazendo consigo um desejo do nosso aumento do nosso senso egocêntrico. A ingratidão nos transforma como se nós olhássemos para o mundo e como se nós olhássemos para as pessoas e vimos ou desejamos que as pessoas façam aquilo que nós queremos simplesmente por obrigação. Bom, você não fez nada mais que a obrigação do que me servir. Isso é algo extremamente ingrato e é algo que não deve estar em nossas vidas. Nós devemos ser gratos a Deus com todas as circunstâncias nas nossas vidas. Seja grato a Deus, mas seja grato também às pessoas. Uma mensagem, um abraço, um copo d'água, uma flor. Seja grato, demonstre essa gratidão às pessoas. Qual foi o maior presente que você já recebeu? Talvez você está pensando aí, bom, talvez foi aquele carro novo, possante, ou aquela casa no condomínio, ou, não sei, talvez uma viagem dos seus sonhos. Saiba que o maior presente que você pode receber chama-se Jesus Cristo. E através dele, você vai conquistar algo chamado salvação, vida eterna. Não é algo que compra isso. Nós não podemos comprar a salvação. A salvação já foi conquistada na cruz por Jesus. E isso deve ser o nosso maior motivo de gratidão. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus sofreu em nosso lugar. E isso, como cristãos, nós devemos reconhecer e sempre nos lembrarmos que nós somos gratos a Deus, porque Ele nos amou, nos comprou, nos redimiu e nos deu a possibilidade de sermos salvos. Nessa manhã eu quero pensar com vocês 4 razões
das quais nós devemos sempre nos lembrar, e razões para agradecermos e temos um coração grato ao Senhor. Primeira razão é porque a gratidão, ela honra a Deus. Eu não sei se alguém já chegou para você com um discurso mais ou menos parecido como esse. Olha, eu quero fazer um elogio para você, mas só se você não ficar se achando. Só se você não se achar, não se inflar, não se... né? Uma vez eu ouvi isso. E eu fiquei pensando, falei, pombas, como que eu posso receber um elogio e ficar para baixo? Ah, obrigado. Não, é óbvio, a gente dá aquele... né? Só que olha só, às vezes a pessoa fala isso para você, querendo dizer assim, olha, eu não vou te elogiar para você não pecar. Tá, pode até ter um pouco de razão. Mas, querido, se houver esse pecado do orgulho, né, quem vai pecar é quem recebeu o elogio. Não é você que elogiou. Por isso, elogie, agradeça. Olha, muito obrigado por ser meu amigo. Olha, a sua comida estava maravilhosa. Se for ao contrário, você pode falar também. É bom, às vezes precisa arrumar o tempero, alguma coisa assim. Agradeça, seja sincero, no limite, né? Mas seja gentil, saiba reconhecer o que os outros estão fazendo por você. Eu tinha um professor no seminário que dizia que elogio é bom, não custa nada e produz um grande efeito. Quando nós agradecemos, quando nós elogiamos a vida da pessoa, nós estamos honrando a vida dela. Independente do valor, se você quiser agradecer com um presente, ou se você quiser agradecer simplesmente com uma palavra, o que importa é o significado. O que importa é a atitude de agradecer. O que importa é a atitude de elogiar. Mas, principalmente, agradeça a Deus. Seja grato com Deus. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Quando nós não somos gratos, quando somos ingratos com alguém, nós também somos ingratos com o próprio Deus. Quando nós... talvez você já tenha ouvido a história de alguém que, quando estava mal, estava sem emprego, com dificuldades na família, de relacionamentos, já se achegou ao Senhor, foi abençoado pelo Senhor, e depois que está tudo tranquilo, tudo estabilizado, simplesmente vira as costas e vaza. Mesmo quando havia lutas, mesmo quando talvez o aluguel atrasado, a fome chegando em casa, a pessoa louvava, servia a Deus com amor, com gratidão, com sinceridade. Mas muitas vezes a pessoa se esquece de tudo que nós recebemos é graça do Senhor. E quando está tudo bem, vira as costas, abandona a igreja, esquece dos irmãos e o pior, muitas vezes acaba se afastando do próprio Senhor. Isso é uma ingratidão. Isso é se achegar ao Senhor, é ter um relacionamento, aliás, é não ter um relacionamento com o Senhor, é só buscar as coisas, as bênçãos do Senhor e não buscar o Deus das bênçãos. É só buscar a Deus por interesse, o interesse próprio, o interesse materialista. É não ter um relacionamento, é não criar intimidade, não criar vínculo com Deus. É só buscar algo em seu próprio interesse. Isso é ingratidão. Isso é uma pessoa ingrata. É uma triste realidade. Queridos, para você ter gratidão e honrar o nome de Deus, seja grato. Agradeça as pessoas, mas principalmente agradeça ao Senhor. Segundo ponto que eu quero conversar com você nessa manhã é que a gratidão, ela gera comunhão. A gratidão, ela gera novas amizades e fortalece velhas amizades. Esses dias o pastor Marcos falou, você sempre fala de comida, né? Sim, eu sempre falo de comida, mas não adianta. Que melhor prazer do que você se sentar à mesa e compartilhar momentos agradáveis com pessoas que você gosta, pessoas que você ama. Como é bom a gente poder levar alguém para almoçar, para jantar ou para tomar um café. Como é bom ter essa amizade, isso é algo leve, é algo que nos traz prazer.
Mas também como é ruim, muitas vezes a gente ter um convívio, porque não é uma amizade. Um convívio na qual no seu trabalho, ou na sua família, ou infelizmente na igreja não acontece isso. Mas aquele convívio pesado, que as pessoas só querem nos sugar, só querem nos tirar. E isso é pesado, isso não gera comunhão. Comunhão é algo leve, comunhão é algo prazeroso. E comunhão, a gratidão, ela gera comunhão. Da mesma forma que a gratidão, quando a gente presenteia alguém, da mesma forma, presenteie alguém em relação à comunhão. Leve alguém para almoçar, leve alguém para jantar, saia com essa pessoa, gere vínculos. Como é bom a gente poder ter irmãos mais chegados, amigos mais chegados que irmãos. Como é bom poder compartilhar dos nossos problemas e das nossas aflições com os nossos irmãos. E da mesma forma, não importa o que você vai fazer, o que importa é a sua atitude. Não importa o que você vai servir, mas o que importa é você realmente chamar a pessoa. Olha, vamos conversar, que gostoso. Vamos desfrutar de um momento precioso. Existem pessoas também que acabam se aproximando a Deus. Aliás, existem pessoas que falam que não conseguem ter comunhão com Deus. Por quê? Porque elas se aproximam a Deus esperando algo em troca de Deus. Isso, infelizmente, é cada vez mais comum. Mas para nós termos um relacionamento sincero, íntegro e real com o nosso Deus, nós precisamos nos aproximar dele para termos um relacionamento, para termos intimidade com Deus, para que ele se revele a nós nesse processo. Gratidão. Quanto mais gratidão, mais intimidade com Deus e mais Deus se revela a nós. Veja em Salmos 25, capítulo 14, o Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina a sua aliança. Aonde você vai almoçar hoje? Ainda dá tempo, irmão. Talvez de você colocar isso em prática. Pode ir na minha casa, Valdir, vai ser um prazer. Aproveite, tenha esse relacionamento, tenha essa comunhão. Gratidão gera comunhão. Um terceiro ponto que eu quero conversar com você nessa manhã é que a gratidão, ela aumenta a nossa fé. É fácil nós sermos gratos a Deus quando está tudo bem. Isso é fácil. Quando a família está bem, quando o emprego está estável, quando nossos relacionamentos estão saudáveis. Mas quando está tudo mal, aí é mais complicado, né? Quando você acorda pela manhã e logo a primeira coisa que você faz é levantar e dar aquela virada, dar aquele chute com o dedinho na lateral da cama, eu garanto que a palavra que você pensa na sua mente não é um glória a Deus, não é um obrigado Jesus. Da mesma forma, quando a gente perde um ente querido, a gente não consegue agradecer a Deus por aquilo. Da mesma forma, quando passamos por lutas, quando passamos por aflições. Mas, querido, o que eu quero falar para você é que nós somos chamados a agradecer a Deus em todos os momentos. E aqui é uma diferença entre agradecer em e agradecer por. Dificilmente eu conseguiria agradecer por um pecado. Dificilmente você conseguiria agradecer a Deus por uma morte, por um estupro ou por algo pior. Mas nós podemos e nós devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias. E aqui eu quero conversar com vocês sobre a boa e a má espiritualidade. A boa espiritualidade é aquela que nós podemos viver como gente, como ser humano, como nós não precisamos desencarnar como anjos e não precisamos ter mais tristeza, mais dor, mais sentimentos. Não, a espiritualidade saudável é aquela na qual você fica triste, é aquela na qual você sente dor, é aquela na qual você passa por aflições, mas mesmo assim nós podemos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus porque Deus conhece tudo aquilo que nós temos dentro do nosso coração e tudo aquilo na qual nós passamos e iremos passar.
Deus, ele conhece a palavra quando ainda não chegou à nossa boca. Deus, ele conhece o nosso pensamento ainda quando nós nem pensamos ainda. Deus, ele sonda os nossos corações. Mesmo você, talvez com uma máscara de macho, forte, inabalável, talvez você chore por dentro e ninguém veja, mas Deus vê você chorando. E isso é maravilhoso. Temos um Deus que é fiel e justo, bondoso e misericordioso, que nos conhece, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando nós passamos por aflições ou por dificuldades. Na vida do cristão não existe sorte ou azar, existe propósito de Deus. E aqui eu quero contar uma história para você. Havia um jovem rapaz que ele tinha um desejo no seu coração de ser missionário. E ele orava, e certa vez Deus confirmou, ele falou, sim, você vai ser missionário. Então ele se preparou, foi para o seminário, estudou 4 anos. Assim que ele terminou o seminário, procurou uma agência missionária, e essa agência missionária o encaminhou para uma tribo. E ele aceitou um desafio enorme. Haviam acabado de descobrir, mapear uma tribo na África que nunca havia tido um missionário. E ele, como tinha toda a convicção e toda a certeza que Deus tinha chamado ele para aquilo, ele falou, eu irei. E lá foi ele. Foi para a África, pegou o avião, depois desceu, caminhou, e chegou na tribo. Só que assim que ele chegou na tribo, ele descobriu algo que aquela agência missionária não havia descoberto. Era uma tribo de canibais. E assim que ele chegou, ele foi capturado. Amarraram ele num poste, um gigante poste. Sabe aquela cena do Pica-Pau com aquele caldeirão, com aquela lenha, e tá lá o cozinheiro só descascando os legumes. Ele lá amarrado no poste, o cozinheiro só aqui no legumes, e ele pensando, bom, eu sou a proteína disso daí. E ele simplesmente orou, falou, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso sair daqui. Mas eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor me falou para estar aqui. Eu tenho a plena convicção que eu estou aqui porque o Senhor quer. Mesmo que seja para virar sopa. De repente, assim quando ele acaba de falar o amém, ele vê o cozinheiro chegando com um facão desse tamanho. E ele simplesmente faz um shrap, tira um pedaço da batata da perna dele aqui atrás. E como tradição da tribo, ele leva até o cacique aquele pedaço de bife e dá para ele. Bom, experimenta. O cacique colocou na boca. Mas que coisa horrível! Que carne horrível! Eu nunca comi coisa tão ruim como essa. Joga fora, manda esse moleque embora, tira ele daqui e mata o macaco. Mas manda esse moleque embora. Foi lá o cozinheiro, tirou o rapaz de lá, desamarrou. O missionário, a hora que desamarrou, mas correu. E chegou um determinado momento que ele lembrou de agradecer ao Senhor. Senhor, eu te agradeço e agora eu entendo porque o Senhor me deu uma perna de borracha. Talvez quando ele passou por um acidente e teve que ser amputado daquela perna, ele não sabia o porquê tinha acontecido aquilo com ele. Mas Deus se revelou a ele depois. Se não fosse aquela perna de borracha, naquela noite ele tinha virado sopa dos índios. Se você abrir comigo lá em Abacuque 3, 17 e 18, nós temos algo fantástico para as nossas vidas. Ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Deus, ele não fica chateado, Deus, ele não fica triste, Deus, ele não fica magoado, Deus não é um Deus de mimimi. Quando você chora para Ele, quando você leva suas lamentações, suas aflições, suas crises perante Deus. Deus, ele nos conhece, Deus, ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de aflições, louve ao Senhor. Fale, Senhor, eu estou enfrentando uma dificuldade tão grande, uma luta tão enorme, mas eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor me dá forças.
o Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá inteligência para enfrentar. E eu sei que na hora certa, na porta certa, a janela certa, o Senhor vai abrir e as suas bênçãos vão chegar sobre mim. Querido, em momentos de aflições, ore ao Senhor, mas agradeça ao Senhor. Saiba reconhecer que o que você é e aquilo que você será é bênção do Senhor, é graça do Senhor, é amor do Senhor. 2 Coríntios 2, 5, 7. Porque nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. Hebreus 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Nós temos muita tendência de reclamar. A gente gosta de reclamar. Mas, queridos, tenha um coração agradecido ao Senhor. Tenha um coração com relacionamento com o Senhor. Quanto mais tribulações, quanto mais dificuldades você passar, mais a sua fé vai aumentar. E quanto mais a nossa fé é desenvolvida, mais nós temos relacionamento com Deus e mais Deus vai se revelando a nós. A fé é algo que nós não tocamos, mas nós esperamos. Por isso, agradeça a Deus, glorifique ao nome do Deus, que com certeza isso vai gerando comunhão com Ele, a nossa fé vai aumentando e a nossa gratidão também vai aumentando. Um último ponto que eu quero conversar com você nessa manhã é que a gratidão é o melhor testemunho que nós podemos dar. Como eu falei agora há pouco, a gente vive num mundo de pessoas ingratas, de pessoas murmuradores. Assim como nós vimos no vídeo, o rapaz, ele tem tudo. Ele tem emprego, ele tem um carro, ele tem amigos, tem família, tem alimento, tem segurança. E quando ele ora, assim, para colocar a sua fronte no travesseiro, ele pede a Deus, por que eu posso agradecer? Deus tem nos dado tanta coisa. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Deus tem sido fiel conosco, feito grandes coisas. Isso nós temos que testemunhar para que as pessoas conheçam a esse Deus na qual nós servimos, a esse Deus na qual nós amamos. E eu quero convidar você a meditar agora nesse Salmo 106. Verso 2 fala, quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Versos 7 e 8, no Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou para proteger a honra do seu nome, para mostrar o seu grande poder. Versos 9 e 10, ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou da mão dos inimigos e os libertou das garras dos seus adversários. Deus, ele fez milagres e ele operou maravilhas no meio do seu povo. E é exatamente isso que o salmista está descrevendo nesse capítulo. E é exatamente isso que nós devemos fazer na nossa vida. Devemos ser gratos ao Senhor, mas devemos falar dessa gratidão para os outros. Devemos usar isso como testemunho para que as pessoas vejam através de nós Cristo e entendam o porquê a nossa vida é assim. Mesmo em meio a lutas, mesmo em tribulações, mesmo em meio à crise, nós estamos bem porque Deus nos deixa bem. Deus nos deixa vivermos como homens, como mulheres, termos sentimentos e continuarmos a ser gratos a Ele e por Ele. Testemunhar como gratidão daquilo que Deus fez em nós é também um desafio, para que possamos cumprir aquilo que está em Atos 4:20. Não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. A marca de um cristão é um coração transformado por Jesus. E um coração transformado por Jesus é um coração cheio de amor, cheio de vontade de servir, vontade de abençoar, vontade de ser bênção para as pessoas, não dentro da igreja, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, onde as pessoas estão sedentas, onde o mundo está carente de saber o porquê nós somos assim. Por isso, não podemos deixar de falar do que vimos, do que ouvimos. Falemos do nosso coração transformado por Jesus. Falemos da gratidão que nós temos por Deus.
Para terminar a minha reflexão nessa manhã, eu quero que você pense como você tem agradecido as pessoas. Como você tem agradecido a Deus até hoje. Será que uma das 4 coisas que nós vimos você tem feito? Querido, se você ainda não faz, você pode fazer. Tenha gratidão. Lembre que a gratidão honra a Deus. Lembre que a gratidão, ela gera comunhão. A gratidão, ela aumenta a nossa fé. E a gratidão, ela é o melhor testemunho no qual nós podemos dar. Por isso, transforme a sua vida numa vida de gratidão a Deus. Agradeça a Deus. Saiba reconhecer aquilo que Deus tem feito por você. Não seja como um rapaz do vídeo. Saiba reconhecer o que Deus tem feito em sua vida. Saiba reconhecer aquilo que as pessoas têm feito por você. Saiba reconhecer que Deus tem dado o sustento para você. Mas também reconheça e elogie as pessoas que têm cozinhado para você. Saiba reconhecer o alimento espiritual que Deus tem te dado através da palavra. Mas reconheça e elogie quem também tem cuidado de você aqui na igreja. Reconheça e agradeça a Deus pelo seu pastor. Reconheça e agradeça a Deus pelo seu líder de grupo, pelo seu líder de ministério. Tenha uma vida constante de agradecimento. Se você teve uma vida de ingratidão até esse momento, o desafio que eu tenho para você nessa manhã, seja grato. Comece pelas pequenas coisas. Comece a agradecer o dia a dia. E você verá como a sua vida será mais leve e mais prazerosa de ser vivida. Mas nunca se esqueça de agradecer a Deus, porque é por Ele que nós estamos aqui. A bondade e a fidelidade de Deus é algo que tem nos alcançado todos os dias. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Para terminar, eu quero ler esse trecho da palavra do Senhor. E eu acho que a gente podia ler juntos. Acho que dá para ler. Está uma letra boa. Vamos ler juntos? Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Deus te abençoe. Deus te use para abençoar através da gratidão. Seja grato a Deus, seja grato às pessoas. Deus te abençoe.